Vou gravar aqui também. Bom, já pode começar então a apresentar? Pode começar, Rebeca. Bom, então, boa tarde a todo mundo, boa tarde e obrigada, professores convidados, por terem vindo, pessoal do curso e pessoal que está assistindo pelo YouTube. Vamos começar, então, a segunda mesa redonda aqui do curso de verão de Zoologia, para falar sobre classificações zoológicas. É muito importante a gente discutir esse assunto de classificações, porque conforme você vai percebendo que existem diferentes grupos animais, diferentes formas de você analisar a organização desses grupos, a relação evolutiva desses grupos. A gente tem métodos muito tradicionais e métodos que são com muitas novidades. Então é muito interessante a gente ver como que esses métodos podem se ajudar ou o quanto eles se diferem e o que isso pode impactar no nosso trabalho na zoologia, né? Então, como professores convidados, a gente tem o professor Daniel Lar, o Max Langer e o André Garrafoni. Para iniciar a nossa apresentação, então, nossa mesa redonda, eu convido o professor Daniel Lar a palavra. Ele é professor no Departamento de Zoologia, no IB da USP, trabalha com evolução molecular, genética, paleontologia, morfologia e taxonomia de organismos ameboides e de vida livre. Então, muito obrigada, Daniel, pela sua presença aqui. Legal, obrigado a você, Rebeca, pela apresentação. Agradeço aí também a presença de todo mundo. Aproveito para agradecer todos os envolvidos também. Eu também sou coordenador do programa de pós-graduação, onde os estudantes que organizaram esse curso como um todo para vocês estão desenvolvendo seus projetos, né? Então, é um trabalho muito bacana que é feito há muito tempo e é sempre feito de uma maneira muito bacana. Então, eu vou tentar apresentar rapidamente. Eu vou subir aqui a janelinha, uma janela. Nela, você vezou. Permitir. E aí, vocês estão conseguindo ver? Está carregando, agora sim. Tá. Legal, gente. Então, o que eu vou falar para vocês vai ser um pouquinho mais amplo do que apenas as classificações zoológicas, tá? Esse aqui é um assunto bastante grande, como vocês vão ver, bastante extenso. Você pode, assim, historicamente, se estender até lá os tempos aristotélicos, tá? Eu vou tentar me concentrar mais nos momentos modernos e nas principais questões que têm ocorrido atualmente. Então, não vou falar exatamente de classificações zoológicas, eu vou falar de classificações de grandes grupos de organismos como um todo, que eu acho que isso é o que o pessoal tem menor contato, né? Então, aí só para vocês saberem, de maneira geral, qual é a linha que eu vou seguir, né? Uma apresentação relativamente rápida. Então, eu vou falar, inicialmente, explicar para vocês o que eu vejo atualmente na minha prática profissional, que eu chamo de uma diáspora, que existe entre classificação, ou você pode chamar aí de sistemática, versus a nomenclatura, né? Que é uma atividade da taxonomia alfa, né? Parte da descrição dos organismos e o como se aplica os nomes, tá? Então, para mim, existe aí uma diáspora que ocorreu, pelo menos nos grandes níveis, em se pensando em grandes grupos de organismos, e eu vou exemplificar onde eu acho que ocorreu essa diáspora, tá? E aí, então, eu vou me concentrar no desenvolvimento mais recente das áreas, tá? Então, realmente, nas últimas décadas aí, como que a sistemática, após essa diáspora, opera, e como que a taxonomia,
após essa diáspora opera. Apesar dessas duas coisas não serem intrinsecamente separáveis, né, elas estão muito ligadas, elas acabam, na prática, pensando em grandes grupos, grandes linhagens de organismos, elas acabam, na prática, estando bastante separadas. Vou dar alguns exemplos disso, né? E aí, por fim, eu vou colocar uma posição, afinal, a gente está aí numa mesa redonda, um debate, vou tentar promover um debate a partir do meu ponto de vista, sobre a possibilidade de reforma, aí, né, que eu acho que ela é desejável, e então falar um pouco sobre as coisas que atuam ao redor de uma possível reforma. Tá? Então, começando aí com essa ideia, classificação versus taxonomia ou sistemática versus nomenclatura. Né? Então, a prática moderna... Daniel, desculpa interromper. Eu acho que não está passando seus slides, eu só acabei percebendo agora. Tá a minha cara? Não, está o slide, mas está no modo não apresentação. Não está a tela cheia, está na capa. Está na capa? Então, deixa eu tentar. Ou seleciona todas as páginas, ou seleciona especificamente a da full screen. Foi? Está carregando e ainda não está a apresentação. Tá, então deixa eu fazer Vamos... Beleza. Então aqui você deve estar vendo isso. Sim. Foi agora? Não. Ainda não. Tá. Então eu vou apresentar a minha tela inteira, tá? Beleza. Porque aí funciona. Tela inteira. Permitir. Vocês devem estar vendo tudo aí. Então vamos lá. É que daí eu não vejo as carinhas de vocês. E aí, foi? Tá carregando aqui para mim, mas parece que foi sim. Mas eu acho que deve estar aparecendo no... Foi, só não está ocupando a tela inteira, mas tá dando para ver a... Agora acho que vai, né? Foi. Perfeito. Perfeito, agora foi. Aí, desculpa interromper. Tá? Não, obrigado. Tudo bem. Então esse aqui é o outline que eu acabei de explicar. Vou explicar essa diáspora que eu vejo, o desenvolvimento mais recente e se dá para ter uma reforma. Então, só para começando, eu vou colocar aí o início da prática moderna mesmo, como é colocado sempre, no Linneu, né, a primeira edição do Sistema Natura, em 1758. Tá? Eu gosto bastante desta página. Então, esta é a última página da primeira edição do Sistema Natura, aqui no 821, e o último organismo que o Linneu descreve aqui é Caos Polymorpho Mutabilis, que é essencialmente a nossa ameba. É o último organismo descrito no Sistema Natura. Vejam que aqui, logo na sequência, entra o apêndice. Né? Então, Linneu é quem estabelece essa prática moderna. E ele estabelece essa prática moderna de que maneira? Ele faz todo o sistema, né, de classificação com os grupos hierárquicos, né? Então, pensando no mundo natural, existe a classificação minerais, animais e vegetais, e aí ele vai classificando aí dentro de cada um dos grupos, né? Aqui a gente vê que a gente está em vermes, né? Ele vai fazendo os grupos hierárquicos. Então, o jeito que o Linneu estabelece, ele coloca as duas coisas juntas, tanto a descrição mais fundamental, né, que esse é o bloco de construção do edifício como um todo, é o organismo. Então aqui está a descrição do organismo e ele coloca isso dentro de todo um sistema hierárquico. Essa é a prática moderna. Tá? Então, a sistemática dos grandes grupos está acoplada à metodologia taxonômica. O que eu vejo é que para os grandes grupos, começou a ocorrer uma separação que foi ocorrendo aos poucos, e ela é finalizada, e hoje a gente vive ela, durante a segunda metade do século XX. Né? Então, como que isso aconteceu? Então, isso aqui é uma imagem que certamente todos de vocês conhecem,
eu imagino que a maior parte das pessoas assistindo deve ter aprendido que a classificação dos organismos é essa classificação que está mostrada aí, essa é a original do Whittaker, 1969, né? Nos 5 reinos aí, as plantas, os fungos, os animais, os protistas, ou seja, unicelulares com núcleo, e os monera, que são os unicelulares sem núcleo. Essa imagem, ela contém uma quantidade enorme de mentiras, tá? De mentiras e de falsidades. Em primeiro lugar, então, a gente pode pensar na questão dessa unicelularidade versus multicelularidade, né? Existem ainda diversos grupos que estão descritos aqui dentro dos protistas, por exemplo, que são multicelulares. Existem diversos grupos de bactérias que são multicelulares também, as próprias cianofícias, né? As algas azul-verdes ou cianófitas ou cianobactérias, depende de onde você olha, também tem muitos exemplos multicelulares, né? Então, essa classificação, como vocês podem ver aqui, eu não sei se eu coloquei ou não, como vocês podem ver aqui no canto inferior direito, ela é uma classificação que ela é fundamentalmente ecológica, né? O Whittaker era um ecólogo que estudava processos ecológicos em florestas, né, temperadas, florestas tropicais, um excelente pesquisador, muito importante, e ele estava pensando muito mais em processos fundamentais para a especialização da vida, em termos de nichos ecológicos. Então, notem aqui, canto inferior direito, a principal questão que ele estava preocupado era nesses métodos de obtenção do carbono, tá? Então, de onde você obtém carbono? A partir da ingestão, a partir de absorção, a partir de fotossíntese. Era principalmente isso que ele estava preocupado, e aqui ele não coloca, mas no eixo vertical, o que você tem aqui subjacente, então seria uma flecha aqui para cima, que indica um aumento percebido de complexidade, né? Então, essa imagem ela indicaria que fungos, plantas e animais seriam organismos mais complexos do que os outros organismos, o que é bastante discutível, a gente pode conversar sobre isso, mas esse método classificatório, esse método sistemático, ele não é um método reproduzível, você não consegue reproduzir essa classificação, uma classificação feita à mão. Né? Ela essencialmente ela não tem método científico para ter sido feita, e esta não era esse o objetivo dele. Ele estava argumentando sobre uma outra questão, mas no fundo isso acabou sendo muito bem recebido e se tornou meio que a classificação padrão no mundo inteiro aí já há mais de 50 anos. Quando a gente olha historicamente, a gente vê que, na verdade, eu tenho certeza que vocês já tiveram contato com isso, em 1969, já faziam quase 20 anos que Willy Hennig havia publicado, né, o seu trabalho original em alemão, com o método sistemático que hoje é o mais utilizado. Ele havia sido transcrito para o espanhol já há muitos anos, transcrito para o inglês em 66. Essa transcrição para o inglês, tradução, ela vem de necessidade mesmo, porque todo mundo já usava e precisava de uma versão em inglês. E essas relações entre os grandes grupos, né, as grandes linhagens de organismos do planeta, ela tinha já uma certa profundidade e ela estava se expandindo fortemente por causa das relações que estavam sendo descobertas dentro do que seriam os monera e também dentro do que seriam os protistas. E isso é devido a duas principais avanços tecnológicos, tá? Então você tem, durante a década de 50 e 60, a popularização do microscópio eletrônico de varredura, que descreveu a enorme diversidade destes organismos aqui, dos protistas, e também a popularização dos métodos, tanto de sequenciamento de ácidos nucleicos, quanto mesmo de comparação entre ácidos nucleicos. O pessoal não sequenciava tanto quanto comparava através de uma técnica de hibridização que não faz sentido a gente entrar muito aqui. Então, aqui eu estou exemplificando, então, um trabalho de 1977,
de Carl Rose e William Fox, que então coloca esses coeficientes de associação, que a gente vai entender como aqui índice de similaridade, tá? Do material de ácido nucleico. E esse aqui já é um trabalho que, na verdade, ele é uma revisão, já é uma síntese do que se sabia em 1977. Esse conhecimento estava sendo construído desde meados da década de 50, mas aqui se sedimenta, então, os eucariontes aqui, né, mais semelhantes. Então, vejam aqui, levedura, com algumas outras células, células L são células humanas, aqui as bactérias, então E. coli, o cloroplasto, né, o sequenciamento do próprio cloroplasto, que é derivado de uma cianobactéria, e, finalmente, aqui, então, as arqueias, que haviam sido descobertas no final da década de 60. Então, quando o Whittaker propõe isso, já sabe-se muito mais, tanto metodologicamente de como construir classificações, como construir árvores filogenéticas, quanto sobre os organismos que estão aí tratados, tá? Mas por algum motivo isso aqui se sedimentou e se solidificou. Segue-se, por muito tempo, meio que uma dicotomia entre seguir as classificações dessa proposta de Whittaker, e ela foi fundamentalmente seguida pelos pesquisadores que trabalhavam com plantas, fungos e animais, e elas não foram seguidas pelo resto dos pesquisadores que trabalhavam com os outros grupos que estariam aqui contidos em Protista e Monera, tá? Então, são duas classificações fundamentalmente incompatíveis, tá? A classificação dos 5 reinos e a classificação dos 3 domínios, mas aí estende-se por 20 ou 30 anos uma discussão muito grande e tentativas de conciliar essas duas classificações que não podem ser conciliadas, tá? Então, isso é o que ocorre lá no espectro mais amplo, no espectro das classificações das grandes linhagens, né? O que estava acontecendo, então, do outro lado dessa diáspora que eu estou sugerindo? Estava acontecendo na área taxonômica e nomenclatural. Então, as pessoas já seguiam códigos, né? Então, a gente tem aí o Código de Zoologia, estabelecido em 1895, o ICN-AFP, é o Código de Algas, Fungos e Plantas, antigamente conhecido como ICB de Botânica, ICBN, estabelecido em 1930. Para bactérias e arqueias, existe um longo período aí em que são feitas várias propostas e depois derrubadas, mas inicia-se em 47, termina em 75, bem estabelecido, e para vírus também estabelecido em 75. Por que as pessoas estabeleceram métodos ou códigos, né, legislações diferenciais para os diferentes grupos de organismos? Porque para descrever diferentes grupos de organismos são necessários diferentes metodologias e diferentes critérios. Eu imagino que o André vai entrar mais a fundo nessa questão, porque é crucial para o que ele faz, para o que ele vai falar hoje. Então, eu acho que o que aconteceu a partir da necessidade, você regula a prática taxonômica das pessoas de maneira segmentada, tá? E essa segmentação, eu já vou ir um pouquinho mais longe, eu vou chamar de paroquialismo, tá? O que existe é um paroquialismo. Você tem paróquias separadas que determinaram regras de como tratar os seus organismos. E desde então, elas param de conversar entre si, e meio que por isso também, ou adicionalmente por isso, as questões, as perguntas da classificação dos grandes grupos de organismos, elas meio que nunca são abordadas, elas nunca penetram nas questões nomenclaturais taxonômicas. Então, você tem basicamente a mesma taxonomia sendo feita aí no último século. Tá? Então, só para resumir a primeira parte, eu tenho a visão de que a sistemática dos grandes grupos ela se separou completamente da taxonomia alfa na biologia moderna. No entanto, isso não pode acontecer, tá? Então, como eu vou dar alguns exemplos aqui do desenvolvimento recente nessas áreas e como que essas duas coisas ainda estão intrinsecamente ligadas e não conseguem se separar. Então, começando com a sistemática, o jeito que ela foi se desenvolvendo
para desvendar as relações entre os grandes grupos foi essencialmente a sistemática molecular. Porque você consegue comparar genes entre bactérias e elefantes, mas morfologicamente você teria muito pouco o que ser comparado entre bactérias e elefantes. Tá? Eu penso aqui em 4 ou 5 caracteres no máximo que são comparáveis entre bactérias e elefantes, e árvores, e cogumelos. Então, você necessariamente tem que entrar na sistemática molecular. Na minha opinião, esse é o primeiro trabalho que determina a nova era, e a era atual da sistemática molecular, trabalho de Sandra Baldauf, no ano 2000, que utilizou, se eu não me engano, 4 ou 5 genes. Então, a primeira árvore profunda dos eucariontes, utilizando vários genes, né? E aí a gente tem, eu vou só apontar para vocês algumas coisas aqui. A primeira grande surpresa é essa. Então, nós temos aqui os fungos. Notem como grupo irmão dos metazoa, tá? Enquanto que até esse momento, pelas classificações tradicionais e pelo código de nomenclatura, os fungos eram tratados como plantas. E aqui, se vocês forem ver, né, o último ancestral em comum entre fungos e plantas é quase o último ancestral em comum entre todos os eucariontes. Então, essa é a maior surpresa que se estabeleceu aí, e a gente tem, então, aí eu não quero que vocês se preocupem com todos esses nomes, a gente tem, então, uma abertura da enorme diversidade dos organismos unicelulares a partir desse momento. Essa é o último compêndio, foi publicado no final de 2018, mas isso aqui era aquele negócio que você publica online antes, né? Então, eu acho que a referência oficial é 2019. Isso aqui é um consenso sobre os eucariontes que foi montado por 50 especialistas no mundo. Eu participei da parte dos amebozoa, né? Então, aqui vocês vão notar onde estão os grupos que vocês conhecem. Dentro de holozoa, um dos grupos monofiléticos dentro de holozoa são os metazoa. Dentro de Nucleomycea, um dos grupos são os fungos, tá? E as plantas estão, então, dentro dos cloroplastidae. A gente tem todas essas outras relações muito importantes ocorrendo aí, e ainda muita incerteza sobre como esses grandes grupos monofiléticos se relacionam. Tudo isso vem da sistemática molecular, tá? Esse trabalho, ele marca um momento muito interessante, eu acho, do ponto de vista que a gente quer abordar nessa mesa redonda. Porque quando a gente começou a fazer esse grande compêndio, o primeiro foi publicado em 2005, existe um segundo em 2012, e essa é a terceira revisão em 2019. Rapidamente se percebeu que o sistema de rankings, o sistema tradicional, ele não comportaria essa diversidade. Você tem muitos grupos hierárquicos. Então, imagine, se os metazoa estão dentro de holozoa, os metazoas são um reino, né? Então, você teria que criar mais quantas outras categorias superiores e quantas outras categorias inferiores para conseguir acomodar a verdadeira diversidade e a verdadeira hierarquia da natureza. Então, é um sistema que ele se mostrou rapidamente completamente incompatível, tá? Adicionalmente, você não tem caracterização morfológica clara para uma grande parte desses grupos que eu mostrei na figura anterior, tá? O que dificulta muito as descrições tradicionais nomenclaturais. Então, o que foi feito foi uma tentativa de implementação do Phylocode lá cedo, então em 2005 e 2012, foram classificações implementadas abertamente utilizando o Phylocode, utilizando principalmente definições, para quem já conhece o Phylocode, mas o Max vai mostrar mais a fundo, definições de nós e definições de clados, tá? A gente fez desse jeito, e isso não foi, vejam bem, fazem quase 20 anos que o primeiro grande compêndio de classificação dos eucariontes foi lançado em 2005, né, um compêndio consensual com os principais especialistas dos grupos de todo o mundo.
e a gente vê que até hoje ainda os 5 reinos é utilizado, né? Então, foi percebido que o uso do Phylocode não foi bem recebido pela comunidade biológica como um todo. Então, em 2019, inicia-se uma tentativa conciliatória que eu diria assim, que ela não é nem desenhada, nem bem pensada, é simplesmente o que está acontecendo. Porque agora você tem meio que 2 grandes sistemas por aí. Então, só para te mostrar mais ou menos como funciona, aqui eu estou mostrando os Tubulinia, que é um dos principais grupos dentro dos Amelozoa. Então, a gente tem aqui, ao invés de reinos, essas coisas, você tem bolinhas. Então, bolinha 1, 2 bolinhas, aí 3 bolinhas dentro das 2 bolinhas. É um sistema de grupos hierárquicos aninhados uns dentro dos outros, né? Alguns, e aí vocês vão notar que alguns dos grupos são bem descritos aqui, ó, the least inclusive clade. Então, os Corycida está bem descrito de acordo com o Phylocode. No entanto, os Tubulinia não estão bem descritos de acordo com o Phylocode, porém, ele está com uma descrição que é aceitável dentro do ICZM. Então, a gente está entrando num mundo em que começou a ficar meio que uma mistura, tá? Eu vou apontar de um trabalho do meu laboratório aí do ano passado, que é a nova classificação dos Arcelinida, que é um grande grupo de amebas tecadas. Então, eu vou mostrar que aqui, o que a gente fez? Aqui a gente conciliou os dois. Então, ao invés de ter que seguir as regras para um tipo de classificação ou para o outro, a gente tentou seguir as duas. Então, olha que maluquice. Então, vamos olhar aqui, a glutinoconcha, que dentro do ICZN está sendo considerada como uma subordem, é uma subordem nova, e quando a gente vai ver a descrição, né, então essa aqui em cima é uma tabela sintética, tá? Mas aí a gente tem as descrições, então a gente tem lá uma definição baseada em nó, que é o que o Phylocode exige, uma diagnose morfológica, que é o que o ICZN exige, assim como a infraordem tipo e a etimologia. Então veja só que a gente está vivendo um momento aí de profunda esquizofrenia quando a gente está pensando em grandes grupos de organismos, tá? Então, resumindo essa parte, a sistemática assume, a sistemática dos grandes grupos de organismos assumiu essa impossibilidade de aplicação dos preceitos básicos. A taxonomia pós-diáspora, então, ela continua sendo essencialmente a mesma, todo mundo usa os códigos. Ela traz um legado de problemas, que eu apontei já nesse artigo, em 2012, e nunca nada foi feito quanto a isso, mas eu só quero, então, puxar aqui o principal exemplo para que vocês entendam a profundidade desse problema. O código o ICZN, o código zoológico, ele assume que, veja aqui o 2.2, nomes de táxons a qualquer momento, mas não depois, classificados como animais, está dentro da jurisdição do código. E também no 1.1.1, táxons protistas quando o pesquisador resolver tratar eles como animais para os propósitos de nomenclatura. Tá? Então, isso já abarca uma enormidade de coisas. Então, tanto as coisas do passado que foram descritas como animais, como coisas descritas atualmente que as pessoas sabem que não são animais, mas elas declaram querer tratar como animais para o propósito nomenclatural. Enquanto isso, o Código de Botânica, ele tem como critério de inclusão uma coisa um pouco mais taxonômica mesmo. Então, organismos tradicionalmente tratados como fungos, algas ou plantas, fóssil, não fóssil, cianobactérias, tá? Cianobactéria, então, que também está lá no código de bactéria, fungos, incluindo quitrídeos, homicetos, slime molds. Slime mold, então, é um exemplo fantástico, porque ele é tratado pelo código de botânica, ele também é tratado pelo código animal, porque slime molds tem no ciclo de vida
uma fase ameboide, então muitos deles foram descritos como amebas, e hoje eles estão, sim, dentro dos amebozoa. Então, com que código você vai tratar isso? E tem também slime mold, que era bactéria, e foi descrito originalmente como fungo. Então, aí, coisas que teriam 3 códigos de nomenclatura como jurisdição, tá? Aqui é uma tabelinha sintética, né? Então, pensando só no ICZM e no o antigo ICBN, o ICN-AFP, então você tem aqui uma diversidade de grandes grupos, tá? Então, só para vocês se acertarem aqui nessa árvore, ela é a mesma que a outra, um pouco mais detalhada. Então, a gente tem aqui, ó, os animais dentro dos Ophistoconta, que está dentro, aqui, incluindo o breviata, isso aqui seria os holozoa, tá? Os fungos aqui dentro. Então, essa é a profundidade dessa árvore. As plantas vão estar... Quem achar me avisa, mas elas vão estar por aqui. Green algae including plants, aqui, algas verdes, clorofita. Você tem uma série de coisas, grupos inteiros, que são regidos por 2 códigos simultaneamente. Os códigos não são compatíveis, tá? Mas as coisas são regidas. E você tem uma série de coisas, nucleária, pusomônada, breviata, malauimona, celonema, e mais uma pancada de outras coisas que foram descritas nos últimos 10 anos. E que os trabalhadores, as pessoas que pesquisaram e descreveram esses organismos, eles não fizeram nenhuma declaração que estaria sobre esse ou aquele código, eles apenas descreveram esses grupos. Então, a gente tem aí a taxonomia, então, apresentando um legado de problemas, mas em áreas específicas. Por exemplo, eu tenho grande preocupação sobre o que vai acontecer com os slime molds, que estão regidos por ICZN e pelo ICN, mas isso é uma preocupação para mim e mais uma meia dúzia de especialistas em amebas, tá? Ela não é exatamente uma grande preocupação para a maior parte dos trabalhadores, né? Então, queria terminar aí pensando, será que existiu uma reforma, né? Para mim é muito óbvio que uma reforma é desejável, porque você quer ter um sistema intelectual único. No entanto, o que acontece na prática é o seguinte: você não tem justificativa para a reforma profunda de cada um dos códigos. Esses códigos foram criados para resolver um problema, eles foram aprimorados ao longo, aí, no caso do ICZN, de mais de um século, para resolver o problema de quem usa esse código. E o problema de quem usa o código de zoologia é quem estuda animal. Esses problemas estão quase todos resolvidos. Eu sei que o André vai levantar alguns aí, problemas que ainda existem, mas eles podem ser resolvidos dentro do código. Então, uma reforma profunda, eu acho muito difícil de imaginar. Os usuários, né, os pesquisadores que trabalham com micro-organismos eucariontes, aí, com protistas, eles também não estão interessados em regular a nomenclatura. Não é assim que a área funciona. Essa é a área que eu atuo há já mais de 20 anos, e simplesmente não é assim. As pessoas descobrem algo que é possivelmente uma nova grande linhagem, elas publicam na Nature, e a Nature não liga se você ligou para o ICZN ou para o ICNP, tá? Então, o que acontece? Para grandes grupos, então, a minha opinião é que o Phylocode tem um forte apelo intelectual. É, sem dúvida, a melhor estrutura para poder comportar a complexidade profunda da sistemática dos grandes grupos de organismos. Então, a minha suspeita é que essa diáspora que eu já identifiquei, que é histórica, eu acho que ela deve se concretizar aí para o futuro, em que sistemática de grandes grupos é feita seguindo o Phylocode, e a nomenclatura, então, a descrição de gêneros, espécies, famílias, ela vai acabar seguindo aí os sistemas clássicos de nomenclatura. Então, com isso, eu gostaria aí de finalizar. Eu agradeço novamente o convite e fico disposto aí para discutir, resolver dúvidas. Obrigado. Muito obrigado, professor Daniel, pela fala e por trazer tantas novidades assim e dar uma perspectiva bastante interessante sobre a classificação numa perspectiva bastante grande. Eu imagino que a gente possa ir para passar para o próximo palestrante, que vai ser o André,
e conforme for vindo perguntas, tanto aqui ou no YouTube, a gente vai fazendo e talvez pode discutir tudo no final de uma vez. Tudo bem? Então, mais uma vez, muito obrigado, Daniel. E então, para apresentar um pouquinho, o professor André Garrafoni, ele é professor do Departamento de Biologia Animal do Instituto de Biologia da Unicamp, e ele atua em diversas áreas relacionadas à sistemática, filogenia e biogeografia, com foco especial em poliqueta. E só que atualmente ele também tem interesse em entender a distribuição, a biogeografia, a sistemática e filogenia de outros organismos da meiofauna, como por exemplo gastrotrica e tardígradas. E então ele vai ser uma pessoa super interessante para complementar aqui a nossa mesa e contribuir com essa discussão. Então agora eu dou a palavra ao professor André e muito obrigado por aceitar o nosso convite de participar da mesa. Eu que agradeço primeiramente então ao curso aí para fazer o convite, para ter essa oportunidade de conversar com vocês, de poder dividir a mesa com o Daniel, né? A gente já teve quase possibilidade de escrever um artigo junto, pena que não deu certo, né? Infelizmente, esses cabelos brancos aqui já demonstram um pouquinho velho, então quando eu fiz graduação na USP em Ribeirão Preto, ele não era o professor, então não tive a oportunidade de ter aula com ele, né? Bom, então eu vou comentar um pouquinho aqui com vocês sobre esse aspecto, então, que eu venho trabalhando mais ultimamente, que seriam, vamos compartilhar, ver se eu não vou fazer coisas erradas aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Está carregando. Está carregando? Perfeito, agora apareceu, já está a tela cheia já. Ah, beleza. Então, eu até escolhi um título. Tá ok? Ah, peraí. Pronto, aí. Então, até pensando aqui, deixa eu até colocar o cronômetro aqui, que eu gosto de falar, então, senão não deixo os outros falarem, né? Eu pensei um título bem pomposo para a palestra, mas acho que ela resume um pouquinho do que eu gostaria de conversar com vocês. Infelizmente, eu acho que isso aí pode ser até um assunto para depois, eu vou passar muito rapidamente por algumas questões que o Daniel falou da questão nomenclatural desses organismos, que eu pensei em uma visão um pouco maior, mais abrangente para trazer aqui para vocês, né? Então, até eu criei esse título, né, Superando as Deficiências Taxonômicas e Filogenéticas em Grupos Meiofaunais, o impacto da taxonomia integrativa no estudo de táxons negligenciados. Que eu acho que eu gostaria com esse título aqui, né, mostrar para vocês, principalmente, que infelizmente ainda, grupos meiofaunais, pelo que a gente vai conversar, ainda ele tem sérias deficiências taxonômicas e filogenéticas. E é engraçado que o Daniel acabou de falar certos problemas que ele tem quando vai tratar nessas questões eucariotas, né, principalmente, aí vamos, entre aspas, né, os protozoas, essa coisa, nesses grupos não animais, né, em algum senso. Muitos eu vou ter aqui com meus animais, né, então eu trabalho com grupos multicelulares, né, dentro de metazoa, o qual vários problemas são ditos, parecidos, né? E aí, trazendo essa ideia da taxonomia integrativa para a gente poder avançar um pouquinho, né? Quando eu falo nessa questão de deficiência taxonômica e filogenética, eu trago muito essa ideia das 7 deficiências do estudo, né, da biodiversidade, que o Hortal trouxe e colaboradores nos trouxeram em 2015. Né? Dentro desses 7, eu gostaria de destacar 2 principais, né, que é justamente o que ele chama de linneano e darwiniano, porque, respectivamente, tem questões de descrição de espécie e questões relacionadas à evolução. Né? Eu acho que desde o começo, essas duas deficiências, elas estão muito relacionadas, porque quando a gente não consegue delimitar direito as nossas unidades de estudo, vamos chamar de espécie, né? Isso vai causar uma total deficiência também para a gente tentar resgatar a história evolutiva dessa linhagem, né? Então, eu quero trazer isso de um primeiro momento para a gente trabalhar essa ideia, quanto que, então, a taxonomia impacta diretamente, então, a reconstrução das relações de parentesco, tá? Então, é esse que é o pano que eu vou usar. E aí, pegando esse gancho que já está lá no meu título, né, eu tenho 2 perguntas básicas, né? Pena que a gente não tem aqui uma interação por ser essa questão à distância, né? Eu nem estou vendo mais vocês, eu só vejo os meus slides, né? Isso eu acho horrível
entre tantas coisas da pandemia, né, mas na parte didática. Então, eu pergunto né? Quem são os táxons neofaunais? Eu acho que dependendo de de que ano vocês estão no curso de biologia, imagino que a maioria, né, está dentro do curso de biologia, vocês já podem ter ouvido falar de algum desses táxons, né? É engraçado que antes de eu entrar, ser contratado na Unicamp, em 2014, né, existia a famosa aula dos 12 filos. Então, praticamente todos os filos neofaunais eram dados numa aula só. Né? Então, imagina. Então, felizmente, aqui a gente conseguiu reestruturar um pouquinho. Né? E uma outra pergunta que vai nortear muito a minha... quem já triou organismos neofaunais? Né? Eu acho que aqui só está... Se tiver algum aluno meu estudando, algum aluno meu aqui vendo, né, a palestra, alunos do Daniel, imagino que seriam os máximos... os que teriam um contato ou que teriam a possibilidade de responder isso. Por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque entender quem são esses organismos neofaunais e o que é triar esses organismos vai nos dar pistas muito interessantes para esses problemas de descrição das espécies que vão combinar, então, com problemas de classificação e resgate das relações de parentesco. Né? Então, acho que a primeira coisa que eu gostaria de vocês trazer para vocês é a ideia do que é essa meiofauna. Né? Então, o termo foi descrito nesse artigo clássico da MER, de 1942, e nada mais é do que uma definição totalmente operacional. Tá? Imaginem que vocês estão com uma peneira na mão de vocês. A malha dessa peneira tem 500 micrômetros, ou seja, meio milímetro. Tá? Então, imagine que você tem essa malha superior e embaixo você tem uma outra peneira que tem uma malha de 42 micrômetros, ou 0,042 né, milímetros. Alguns falam 42, outros 64, mas vamos manter nesse sentido. Então, qual que é a ideia da meiofauna? Basicamente, são organismos que literalmente passam pela essa peneira de malha de 500 micrômetros e ficam retidos nessa de 42. Tá? Essa é uma definição, então, de classe de tamanho. Por qual que é a ideia disso? Isso tem a ver com uma questão bastante ecológica e até um pouco do ponto de vista evolutivo, de pressões seletivas que estão sendo colocadas em jogo, vamos dizer assim, para espécies das mais diferentes grupos, como vocês já podem perceber, então não estou falando aqui de uma classificação filogenética, nada, né? Então, é basicamente o que? Uma unidade de tamanho que nos ajuda a identificar uma comunidade, então, que sofre aspectos, vamos dizer assim, relativos ao tamanho, né? Na sua diversidade, né? No estudo disso. Nessa figura, rapidamente, vocês podem, e aqui não vem ao caso, mas só para falar, vocês têm mais de 12 filos diferentes, né? Por quê? Justamente, como a gente está falando num universo de 500 micrômetros para menos, né? Então, se para vocês ainda, eu falo 500 micrômetros, não é algo, vamos dizer assim, palpável, imaginem o milímetro da régua, aqueles dois tracinhos, tá? Vejam o espaço entre os dois tracinhos na régua, pega a metade, ali é o tamanho do bicho, então, que a gente, né, que e os meiofaunólogos, né, ou meiobentólogo, nós trabalhamos. Então, por isso que é muito rico. Então, se você pega uma pequena quantidade de segmentos, você vai ter uma heterogeneidade, então, ecológica muito variada. Porque, imagine vocês, vamos pegar a praia, né? Se você está andando pela praia, em questão de metros, vocês têm questões, então, de grãos, totalmente diferentes, né? Então, você tem ali pressões seletivas que atuam fortemente e que variam numa escala espacial que a gente pode dizer relativamente pequena, né? Então, ela tem uma alta diversidade taxonômica comparada com a macrofauna, tá? Então, essa meiofauna, então, esses organismos que ficam por volta, então, de 500 micrômetros, rapidamente ela é definida em mole e dura, né? Mole porque não tem um exoesqueleto, não tem uma cutícula protetora ou uma lórica rígida, como, por exemplo, gastotrica, né? Um grupo de rotíferas, Bediloideia, né? Quem já teve aquela aula de botânica de algas, eu tenho certeza que mais vocês veem os rotíferos Bediloideia, né? Aqueles que é um médio palmo, do que as próprias algas, né? Pelo menos na Unicamp aqui é sempre assim, né? E os que estão mais já com esse exoesqueleto,
né, como tardígrada, quinorrinca e rotífera. Então, só por essa foto, vocês já começam a ver a alta diversidade taxonômica, né, que, por um lado, é bastante interessante para você ter essa variabilidade, tanto morfológica, claro, genética, muito grande, né? Só para vocês terem uma ideia, nesse artigo do Cerca e colaboradores de 2018, eles colocam, ó, aqui está a filogenia, tá? Todos os grupos que estão em verdes, tá? Eles têm algum representante meio faunal, tá? Então, por volta aí dos 34 filos, mais de 25 têm representantes meio-faunais, sendo que 4 deles são exclusivamente meio-faunais. Tá? Aqui também eu gostaria de chamar a atenção que esses que eu estou com a setinha, que coloquei a setinha, eles são majoritariamente meio-faunais. Mas por uma questão, por exemplo, de ter umas espécies que podem ter 700, 800, 1 milímetro, então eles colocaram nessa verdinha. Mas então vocês veem que pelo menos a gente pode colocar dos 34 filhos, mais de 10 pode ser quase considerado meio faunais. Tá? Então veja, então nós estamos falando de uma alta diversidade, tanto filogenética como morfológica, genética, só que muitas vezes isso tanto no curso de biologia como na zoologia propriamente dita, né, eles são muito pouco estudados e compreendidos. Né? E até por isso que o Daniel, na fala dele, sempre falou alguma coisa, o André vai comentar alguma coisa. Por quê? Eu tenho problemas, e que é o que a gente vai conversar um pouquinho aqui a respeito disso, inerentes a esse tamanho diminuto, que o estudo desses organismos, ele acaba tendo certas especificidades, que às vezes pode falar, é só alguns organismos meiofaunais. Não, mas como vocês podem perceber, vários grupos animais em vários filos diferentes, né, quem vai estudar esses organismos pode se deparar com esses mesmos problemas, né? Bom, então eu só estou falando as maravilhas, né? Então, cadê as deficiências taxonômicas e filogenéticas, né? Eles estão em todo lugar, são extremamente diversos, tá? Então, se vocês entrarem no meu laboratório, vocês vão ver essa cena, ou de qualquer um que trabalha com neobentos, né, vai ter essa cena, né? Os alunos, gostaria eu também de poder estar triando ali, mas hoje são mais os alunos, triando, então, os organismos e procurando o quê? Tendo essa visão, tá? Então, a gente está procurando essa coisinha aqui, tá? Então, já começa, eu acho que nitidamente vocês já conseguem perceber a primeira dificuldade, que é encontrar esses organismos. Vejam vocês que aqui ó, nós temos uma micropipeta de molecular, não é à toa, né? A gente pega os organismos com uma micropipeta que faz aí, né, utilizado na molecular. Tá? Então, a gente já tem essa primeira dificuldade, é encontrar e reconhecer esses outros organismos, né? E olha isso, então, essa é uma primeira, né, dificuldade que a gente tem. Se a gente também pegar essas revisões, aqui eu me ative mais aos metazoas, tá? 2 revisões recentes sobre, então, as relações das diferentes linhagens de metazoa, né? Por exemplo, Edcombe e colaboradores de 2011, ou Dum e colaboradores de 2014. Então, aqui nós temos como se fosse uma espécie de um resumo, um consenso, né? Percebam que vários nós têm politomias, e várias dessas politomias, quem está ali presente? Organismos meiofaunais. Tá? Então, perceba que, se há uma dificuldade na taxonomia, vai necessariamente gerar essa dificuldade também, tanto na classificação, né, nas relações de parentesco, e na classificação, já que, como o Marcos vai falar bem aí no Philocode, mas mesmo utilizando princípios da taxonomia, vamos dizer, nomenclatura, né, ou mais tradicional, vamos colocar assim, a gente já pode usar o embasamento filogenético para fazer a nossa classificação. Né? Então, percebam que aí tem uma nítida problema. Então, quero explorar um pouquinho mais desses problemas para vocês terem uma noção dessas dificuldades, né? Primeira coisa aqui, por exemplo, a literatura de alguns grupos, principalmente de meiofauna de corpo mole, né, que a gente vê aqui na literatura, eu até frisei que tem que ser estudado vivo. Veja, eu tenho que estudar um bicho de 300 micrômetros vivo, tá? Então, eu tenho que achar ele, anestesiar, botar numa lupa, numa lâmina, ir para um microscópio e começar a analisar esse bicho. Tá? Vamos supor que a gente
tá bem, achou o bicho, isso foi fácil. Aí você está lá todo feliz, vendo o seu bicho, analisando, mudando a ótica, o que ele começa a fazer? Degradar. Aqui você começa a ter, então, problemas reais de questões osmóticas, questões fisiológicas, que o organismo vai degradando, tá? E isso daqui eu estou falando em minutos, tá? Então, essa é uma sequência de um animal que a gente começou a observar. Ou, por exemplo, um outro que você está todo feliz, vê que tem uma diferença, olha uma quantidade de escamas diferentes, espinhos, você está lá estudando, tirando as suas fotografias e literalmente ele explode, né? Então, aqui depois a gente pode até conversar mais, eu não consigo nem designar tipos, porque literalmente eu perco os organismos na hora do estudo, eles explodem e a gente perde. Então, tá aí um problema. Eu fiz lâmina. O que a minha lâmina vai acontecer? Quando ela não para uma sujeira em cima do seu bicho, um mês ou poucos meses depois, o bicho já está degradado, você não consegue entender nada, você não consegue pegar nada. Eu só sei que tem um monte de espinho. A quantidade de informação morfológica perdida é gigantesca. Isso daqui são exemplos de lâminas que nós fizemos com alguns meses, tá? Quer mais problemas? Esse é o artigo que eu comentei que o Daniel quase participou com a gente para discutir, mas infelizmente por agenda não deu certo. Olha aqui, vamos pegar essa daqui. Eu achei meu bicho, fui para o microscópio, eu estou lá no de 100. Então, no 100, botei lâmina de imersão, óleo de imersão, olhei. Bom, e agora? Eu tenho que recuperar esse bicho. Então, imaginem vocês que eu tenho que tirar do microscópio, colocar a água, levantar essa lamínula, empurrar essa lamínula, pegar o bicho para aí poder fazer, por exemplo, uma molecular, poder fazer outras análises. Então, qual é a chance estatística, né, de eu perder esse bicho? Então, eu posso perder durante tá fazendo as observações, eu posso perder agora, porque eu tenho que pegar esse indivíduo novamente de 200 micrômetros para poder fazer outras análises, né? E aí seguir todo o processo de uma publicação, né? Quer mais um probleminha para a gente lidar com isso, né? Tem uma parte, por exemplo, genética. Tem esse artigo aqui que é bastante interessante, que fala mais da parte, então, dessa taxonomia mais de DNA. Tem esse gráfico que, num primeiro momento, você vê assim, isolou os organismos aqui. Cada um deles está dentro do Eppendorfzinho aqui do microtubo. Literalmente é isso que acontece, gente. Então, eu tenho que colocar o indivíduo todo dentro do frasco. Então, perguntam vocês que eu vou colocar algo de 200 micrômetros dentro do frasco. Então, se ele não estourou, se eu não perdi ele na hora que eu estava tentando resgatar do microscópio, eu posso não colocar ele dentro do meu tubo, onde ele vai conseguir fazer a extração de DNA, para fazer a extração de DNA e fazer todas as análises moleculares, né? Não é à toa, voltando naquele artigo de revisão, que tem uma frase que eu gostaria de ler aqui para vocês, que fala justamente isso, né? Num trecho que está falando sobre esses organismos meiofaunais, né? Então, essa parte da árvore dos metazoa é vista como uma das áreas mais excitantes da pesquisa filogenética zoológica e como uma que tem sido uma das mais difíceis de se aproximar do ponto de vista genômico, devido ao tamanho pequeno e às dificuldades de trabalhar com muitos dos seus membros, né? Então, não cabe aqui a gente até ir muito a fundo, mas adaptações para organismos meiofaunais não é diminuição do tamanho da célula, mas sim a quantidade de células corporais. Então, até o DNA disponível para fazer as análises moleculares, ela é baixa. Só para vocês terem uma ideia, às vezes eu estou triando lá meus organismos meiofaunais, alguns dos colegas aí do Daniel, né, vamos tratar dos protozoários de uma maneira mais geral, são maiores. Uma célula é maior do que os bichos que eu estou trabalhando, né? Bom, eu apresentei um monte de problema e provavelmente vocês devem, nunca quero trabalhar com isso. Não, tem coisas muito interessantes para a gente fazer e reverter isso daí, né? E uma das questões principais é o que a gente hoje está chamando aí de taxonomia integrativa, né? Eu trouxe o exemplo desse artigo, mas poderia ter uma série de outros, né? Esse do Padial, et al. E colaboradores 2010. Essa visão mais integrada, então, onde eu consigo trabalhar com diferentes fontes de informação, trabalhando a morfologia e trabalhando a parte molecular. Mas a morfologia também de uma maneira diferente, e pensando
como juntar essas informações moleculares e morfológicas também de uma maneira diferente. Por quê? Porque ela traz consigo uma nova maneira de pensar a taxonomia. Pensar a taxonomia de uma maneira, de uma perspectiva mais o quê? Pensando no que é essa definição, uma definição mais robusta do que seria uma espécie. Se eu trago essa questão de robustez para a minha delimitação da minha espécie, eu estou trazendo o quê? A questão de hipótese, tá? Então, agora, ao trabalhar com qualquer unidade que eu estou descrevendo, eu passo a pensar qual é a maneira que eu vou conseguir juntar mais informações para eu ter uma maior ou uma menor chance de que eu não consiga resgatar aquela minha definição de espécie. Ou seja, nós trazemos a taxonomia para o campo da metodologia científica. E isso é um passo fundamental. Isso eu estou colocando, claro, para organismos neofaunais, mas aqui vale para qualquer um dos táxons animais que a gente for estudar. É que para esses grupos que tem tanto problema, essa visão integrada, essa visão de hipótese que pode ou não ser falseada, e justamente essa ideia de quanto melhor é, ou quanto mais concretas são suas informações pretéritas, e essas informações pretéritas oriundas da onde? Dos mais diferentes formas de estudo, moleculares e morfológicas. Maior vai ser a chance de eu, ao final, ter uma hipótese que não ou vai ser dificilmente falseada devido à grande quantidade, então, de informações que eu pude basear essa minha hipótese, tá? Então, tratando as espécies como hipóteses, nós estamos trazendo o quê? Padrões históricos de distribuição de caracteres, né? Então, veja, aqui, de uma certa forma, eu passo a pensar de uma maneira que muitas vezes o termo em inglês, né, o tree thinking, né, o pensando em árvores, que eu acho que combina com a próxima palestra, né, que o Marcos vai falar, dessa parte do Philocode, né? Apesar de, acho que está sendo gravado aqui, né, e a gente poder ter alguns problemas, eu pessoalmente sou muito a favor do Philocode, tenho lá as minhas restrições para alguns pontos, né, mas eu acho interessante porque o Philocode, ele traz desde a taxonomia até a classificação essa ideia de metodologia científica, de hipóteses construídas a partir de observações concretas, né? E o legal que isso daí, trazendo um exemplo desse artigo do Fitzhugh, se vocês lembrarem, ou se alguns lembrarem dessa imagem, não foi o Fitzhugh em 2005 que trouxe essa ideia de como trabalhar a ontogenia, né, o que ele chama tocogenético, né, hipótese tocogenética e a filogenética. Quem trouxe isso foi Henning, no seu trabalho clássico, né? E aí eu quis até colocar aqui uma frase, né, desse trabalho, do próprio Henning, como ele já falava para a gente tratar as espécies como hipótese, né? E aqui até eu mudei Henning, porque eu acho que mais do que hoje, nós temos que aqui também dar valor às nossas taxonomistas, né? Então eu acabei colocando, porque no original é só masculino, mas então, quando então um autor ou uma autora descreve uma espécie nova, né? Esqueci o ela aqui, levanta uma hipótese, a hipótese de que espécies que ele ou ela estão descrevendo pertencem a uma comunidade reprodutivamente separada, anteriormente desconhecida. Então, veja, ele já trabalha que para a gente entender relações filogenéticas, que são hipóteses, nós temos que primeiro ter uma hipótese da nossa espécie, propriamente dita, que ele chama, então, de hipótese tocogenética. Tá? Então, é que a gente esquece, muitas vezes, de ler coisa antiga, né? Então, Henning, então, já nos diz muito sobre isso, tá? Então, eu falei isso na teoria, como é que seria na prática? Na prática, por exemplo, eu posso trazer equipamentos que vão me permitir uma chance maior de obter caracteres. No caso, esse daqui é um microscópio que tem um conjunto de lentes específicas, ou que ela vai possibilitar uma visão mais tridimensional, não tão achatada. Ele é chamado de contraste com interferência diferencial, em inglês é DIC. E aí você pode ver fotos como essa, né, que eu até mostrei antes dos meus bichinhos explodirem, que você pode ver os formatos de escamas. Eu posso falar para vocês que aqui eu consigo enxergar 3, 4 tipos de escamas diferentes e até a distribuição
delas, né? Eu posso ter uma ideia melhor de uma anatomia interna e distribuição de tubos adesivos, porque eu consigo ver um maior número de planos, né? Perceba que eu tenho que começar, às vezes, a ver dorsal e ventralmente diferentes planos, né? Eu posso ver, então, aí, os estiletes com muito mais detalhes de tardígradas, que são muito importantes, as diferentes partes que compõem esse estilete, né? E também, por exemplo, as cutículas de um grupo específico de tardígrado, né, os heterotardígrados, que você consegue, e é importante contar quantas placas, formas, tá? Além disso, até o que o Daniel falou, né, do uso que, mesmo que o microscópio eletrônico varredura está aí desde a década de 50 e 60, ele é pouco utilizado ainda para meiofauna. E você consegue, por exemplo, informações muito mais detalhadas de escamas. Eu consigo ter uma noção muito melhor da distribuição de um formato que, às vezes, no dia que ela fica um pouco sobreposta. Aqui eu tenho uma nitidez. Olha aquele mesmo espécime de tardígrado que eu mostrei, a mesma espécie, né, vamos dizer. Olha como é que fica muito mais nítido para eu ver as formas morfológicas das diferentes placas, né? E mesmo outros tardígrados, por exemplo, isso daqui que é chamado de pseudoplaca, esse pequeno afundamento aqui, microscópio óptico dificilmente eu consigo ver, eu só consigo ver no microscópio eletrônico, né? Transmissão, também já muito antigo, mas ele possibilita a gente entender cortes e poder fazer homologia de escamas, da parte da ornamentação de cutícula. Então, eu consigo ver como essas ornamentações cuticulares, elas estão preenchidas, as partes densas, proteicas, e tentar inferir relações de homologia. Chamo a atenção para vocês aqui da escala dessa foto, né? Então, um micrômetro. Então, veja o tamanho que eu estou trabalhando, né? E, por fim, uma das mais modernas, aí, mais recentes, e que está trazendo uma quantidade muito interessante de informações, essa microscopia confocal, que você trabalha com como se fosse a questão de antígeno, anticorpo, e aí você cora conjuntos específicos de células, principalmente musculares e nervosas, e você consegue ter um padrão. É como se eu tirasse toda a epiderme do bicho e visse só a musculatura dele, né? Então, vamos supor, eu tenho esse gastotrica aqui, aí a gente focando nessa parte aqui dessa que a gente pode chamar de tronco. Pelo confocal, eu vou enxergar ele assim. E aí a gente usa o nosso amigo Photoshop, e aí a gente pode colorir, e aí a gente consegue estudar e tentar entender a homologia dessas estruturas e tentar, por exemplo, correlacionar com diferentes hábitos que esse organismo está. Bentônico, marinho, água doce, pode ser uma série de coisas, a gente pode tentar associar isso daí, tá? E claro, se eu estou falando uma visão integrativa, os dados moleculares. E é interessante, né, o Daniel comentou que a primeira matriz, naquela primeira filogenia, lá em 2000, né, foi com 4 conjuntos gênicos. A maciça maioria dos organismos neofaunais, basicamente, só tem um trecho do 18S, do 28S e CO1. Né? Então, falar em metagenômica, essas coisas, para organismos moleculares, para organismos neofaunais, ainda é, assim, o futuro. Né? Tá? Então, como mensagem final, desculpa, até passei do tempo aqui, eu gostaria de deixar essa questão, então, que não existe um protocolo ideal para se estudar esses organismos neofaunais. Eu sei que isso eu posso falar para vários organismos, né? Mas por quê? Porque a gente tem que levar diferentes perspectivas e tentar trazer uma visão mais geral e mais possível das mais diferentes fontes de informação para a gente poder estudar e trazer a taxonomia aí por princípios hipotético-dedutivo. Né? Então, acho que isso vai trazer um ganho muito maior, porque a gente vai definir melhor as nossas unidades evolutivas e, com isso, poder resgatar melhor as relações de parentesco e ter uma classificação, então, um pouco mais consistente, um pouco mais sólida, tá bom? Tá? Então, era isso que eu queria falar. Então, eu agradeço muito de novo o convite, poder conversar um pouquinho, peço desculpas aí por ter passado um pouquinho do tempo, e depois, então, estou abertas as palavras, tá bom? Então, obrigado. Muito obrigada, professor André. Achei muito legal que você comentou algumas coisas que a gente até discutiu na aula hoje de manhã com os alunos, sobre a importância, né, da taxonomia para a sistemática e da sistemática para a taxonomia. Quando a gente fala de meiofauna, realmente é mais difícil de você ter todas as características, vamos dizer assim, que
grupos de vertebrados principalmente usam para taxonomia tradicional. E também muito legal essa parte final, mostrando que fazer ciência não é só usar produtos que já existem nos animais que a gente quer estudar, mas às vezes desenvolver, né, novas técnicas e novas coisas para poder estudar outros grupos também. Então, muito obrigada pela sua participação. A gente está anotando as perguntas para passá-las para o final mesmo, com todos juntos. Então, agora eu vou apresentar o professor Max Langer, tá, para ele poder falar a parte dele. Ele é professor no Departamento de Biologia da USP de Ribeirão Preto, estudando anatomia, biomecânica, filogenia de dinossauros e outros reptilianos de vários períodos geológicos. E, além disso, ele está envolvido em estudos e discussões sobre métodos de taxonomia filogenética envolvendo superárvores também. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite, professor Max, e a palavra vai para você agora. Obrigado, Rebeca. Boa tarde a todos aí. O Daniel, o André, prazer estar aqui com vocês. Eu vou tentar compartilhar minha tela aqui. Deu certo? Deu, só não está em tela cheia. Está aparecendo só o PowerPoint. Agora foi. Tá joia, Max. Perfeito. Joia. Ok. Bom, boa tarde. Bom, entre os vários temas assim que seriam interessantes abordar quando a gente fala de nomenclatura zoológica, né? Obviamente, eu acho que como uma pessoa que andou de alguma maneira envolvida com Phylocode nos últimos 20 anos, né? Acho que a ideia da minha participação seria trazer essa visão aí da nomenclatura filogenética, né? Eu vou apresentar assim um pouco dos princípios básicos, então não sei, para aqueles que já conhecem pode ser um pouco maçante no início, né? Depois eu vou falar um pouquinho da classificação dos amniotas, né? Porque só como exemplo para as pessoas entenderem um pouco a dinâmica, né, dessa proposta que não é nova, mas dada a publicação final, né, da versão impressa do Phylocode no ano passado, né, meio que retomou um pouco assim a discussão do tema, né? Então, vamos falar um pouquinho do Phylocode e do Philonímios. O Philonímios é um livro que foi publicado ano passado junto com o Phylocode, que se pretende como que o sistema Nature da nomenclatura filogenética, ou seja, o livro que vai ser o marco inicial para a validade de todos os nomes, né? Então, ali você tem a definição filogenética de vários grupos de organismos, né? Existem grandes lacunas, né? Mas, como um todo, né, você tem esse primeiro exercício, né? Então, a ideia seria trazer um pouquinho sobre a metodologia de nomenclatura filogenética e falar um pouquinho dessa publicação, né? O Phylocode ele tem sido relativamente, digamos assim, combatido nos últimos anos por vários grupos de taxonomistas, né? E é até interessante hoje, nessa mesa redonda, as outras duas pessoas no final até falaram bem do Phylocode. Eu não estou muito acostumado com isso. Normalmente eu estou acostumado com uma visão bem negativa da ideia. Mas é interessante também que a gente percebe, como sempre, né? Se a gente não vive uma polarização, igual a gente está vivendo no país hoje em dia, quando isso não acontece, a gente vê as coisas se aproximando, né? Então, mesmo eu que em um primeiro momento sempre fui muito defensor do Phylocode, eu tenho visto problemas muito graves, né, com a metodologia, e eu vejo que pessoas assim que não abraçavam o Phylocode em um primeiro momento, abraçando aspectos do Phylocode. Então, eu acredito realmente que no futuro aí da sistemática, da nomenclatura, das classificações, vai se dar com uma sobreposição, né, das diferentes propostas, né? Mas, bom, tentando entrar um pouquinho na ideia do Phylocode, né, um dos pontos centrais assim
da proposta de um código de nomenclatura com base em filogenias é que os códigos de nomenclatura existentes, né, eles são, de certa forma, uma modernização do sistema Nature do Linneu, né? E o sistema Nature do Linneu foi concebido, evidentemente, numa época pré-evolutiva, né? Então, o Linneu estava classificando os organismos, né, inclusive os minerais, né, as plantas e os animais, como eles teriam sido criados por Deus, né? Então, a visão evolutiva de transformação, não no reino mineral, mas no reino vegetal e animal, de formas, de uma forma em outra forma, não era concebida no sistema Nature, obviamente. E essa ideia, né, assim, a ideia de não transmutação, ela de certa forma está abarcada nos códigos de nomenclatura, até porque os códigos de nomenclatura não estão muito preocupados com isso. Talvez nem devessem estar mesmo, né, porque uma das vantagens desses códigos é que eles são livres de teoria, né? Eles podem, na verdade, classificar organismos de qualquer maneira. Se você resolver classificar os organismos com base, sei lá, na data de nascimento do último indivíduo, né, você pode usar esses códigos de nomenclatura, porque eles são livres de teoria. Então, se por um lado isso é muito legal, né, por outro lado, cria uma separação, né, entre a sistemática, que hoje em dia é feita tendo, obviamente, o pano de fundo da evolução, e a nomenclatura, que muitas vezes é completamente desprovida disso aí, né? E foi na tentativa de preencher essa lacuna, né, que o Phylocode surgiu. Na verdade, o Phylocode ele é uma derivação, obviamente, do entendimento, né, da evolução como princípio subjacente a todos os estudos de biologia, né? E não é à toa que pouco depois da publicação da Origem das Espécies, a gente vê algumas publicações tentando usar a genealogia dos organismos, né, a evolução, os padrões evolutivos para classificar os organismos, né? Então, nesse trabalho do Haeckel, por exemplo, em alemão, escrito ali embaixo, né, você vai ver a árvore evolutiva monofilética dos organismos, onde ele propõe que somente os grupos monofiléticos fossem nomeados, né? Então você vê essa tentativa já de conciliar evolução, né, com a nomenclatura dos grupos biológicos como um todo. É óbvio que a sistematização metodológica da construção de árvores filogenéticas se dá com o trabalho de Willi Henning, mas se grandes passos foram dados para a identificação dos padrões evolutivos com base nas metodologias cladísticas, a questão de dar nome a esses grupos continuou sendo uma coisa problemática, né? Na retomada dos estudos filogenéticos, aí no final do século passado, havia algumas noções um pouco estranhas, assim, que a partir de um evento cladogenético, né, você daria origem a categorias taxonômicas equivalentes, né? Então, por exemplo, um evento cladogenético gera uma ordem para um lado, uma outra ordem para o outro. Depois, lá dentro, um outro evento cladogenético gera uma família, gera uma outra família. E como o Daniel bem colocou, os eventos cladogenéticos na história geológica da vida são na casa dos bilhões, provavelmente, e as categorias taxonômicas não abarcam toda essa quantidade de eventos, né? Algumas tentativas esquisitas até foram feitas, né? Quando você coloca categorias e depois alguns prefixos, né? Então, giga-reino, mega-reino, hiper-reino, ou seja, é uma complexidade muito grande que, na verdade, nunca chegou a resolver o problema, né? Então, essa conciliação entre os padrões evolutivos e o nome que a gente vai dar para os grupos monofiléticos. Um outro problema, mas talvez ainda mais sério, né, é que apesar de você trabalhar com processos evolutivos, os grupos continuaram a ser definidos com base em características morfológicas, né? Então, isso é intuitivo, né? Então, se você pensa em hexápoda, você pensa em animais com 6 patas. Se você pensa em mamíferos, você pensa em animais que amamentam, né? E por aí vai, né? Você pensa em aves, você pensa em animais com penas. Então, é óbvio que essa conexão entre grupos e a morfologia, né, é algo muito intuitivo. Mas o problema é que, como o próprio Darwin descobriu, né, as formas mudam, né? E quando você entra no tempo profundo, e o meu background é de paleontologia, né, então eu lido com organismos que não estão mais presentes, você vê que identificar efetivamente características para cada clado é um exercício muitas vezes fútil, porque a cada nova descoberta, novas hipóteses são apresentadas e aquelas características vão mudando
ao longo do tempo histórico, né, de pesquisa com esses grupos, né? Então, essa ideia de definir grandes grupos, especialmente com base em características morfológicas, a meu ver, é o problema central da nomenclatura que não é filogenética, né? A solução para isso começou a ser dada ainda no final do século passado, em meados dos anos 80, por um filósofo da ciência, meio ligado à biologia, né, o Michael Gieselin, que ele disse que você pode definir grupos não com base nas características anatômicas, mas com base a partir de uma referência em uma árvore filogenética, né? Falando assim, parece uma coisa meio subjetiva, mas quando a gente parte para os exemplos, a gente vê que a coisa é mais simples, né? Os primeiros trabalhos apresentando definições filogenéticas também são aí dos anos 80 do ano passado, do século passado. E o primeiro deles foi encabeçado por esse sujeito aí, é um paleontólogo norte-americano, Jacques Gautier, e ele definiu aves, né, como vocês podem ver ali embaixo, como o menor grupo que inclua o que ele colocou aí, os ratitas, os tinamiformes e os neognatos, né? Que diabo é isso? Ratita é avestruz, ema, emu, né, o kiwi, por aí vai. Tinamiformes são esses macucos, jaó, esses perdizes sul-americanos que tem por aí, é muito comum na fauna brasileira. E os neognatos é basicamente todo o resto das aves. Então, qual é a ideia, né? Você pega toda a diversidade de aves recentes, né, e encontra o menor clado que inclua todas essas aves. Bom, e a partir daquele ancestral comum de todos eles, mais recente, você tem a definição do que é ave. Tudo que está ali dentro, seja vivente, seja fóssil, é ave. Tudo que está fora daquele clado, seja vivente, seja fóssil, né? Nós não somos aves, somos viventes, né? Não seriam aves. Bom, no início dos anos 90, o Gautier e esse outro sujeito aí, o Kevin de Queiroz, eles publicaram 3 trabalhos seminais que venderam a ideia da nomenclatura filogenética, né? E a partir do início desse século, né, houve a publicação do Código de Nomenclatura Filogenética, ou o que a gente costuma chamar de Phylocode, né, encabeçado aí pelo Kevin de Queiroz e pelo Phil Cantino, que é um botânico, né? E desde então, nesses 20 anos, várias versões beta foram disponibilizadas na internet em 2003, 2004, 2006, 2007, 2012, 2014, até que chegou na versão 6, né, que finalmente foi aquela que se tornou, que foi publicada, né, em sua versão impressa no meio do ano passado, né? Então a gente teve a publicação no meio do ano passado do Phylocode, né, o Código Internacional de Nomenclatura Filogenética, e o que a gente chama do seu volume companheiro, né, que é o Philonyms, onde, como eu falei, você tem as definições filogenéticas da maior parte, ou pelo menos um pontapé inicial, né, para a classificação dos organismos como um todo, né? E como eu falei, o Philonyms ele se propõe a ser o sistema nature da nomenclatura filogenética, ou seja, todas as definições filogenéticas que haviam sido propostas até a publicação do Phylocode, e veja, você tem aí mais de 30 anos de trabalho, eles são simplesmente deixados de lado, né, e começa o marco zero a partir de agora, como na verdade foi o caso do sistema Nature. Os nomes anteriores à publicação do Linneu não são nomes válidos, a não ser que sejam discutidos pela comissão, né? Tentando entrar nos princípios básicos da nomenclatura filogenética. Uma coisa que os sistematas às vezes têm muito medo, o Phylocode não vai substituir nenhum nome, né? Então a gente não vai começar a dar nomes novos nomes para mamífero, para aves, para metazoa, nada. A gente simplesmente vai dar definições filogenéticas para esses nomes. E esses nomes, eles vão ser considerados válidos ou não pelos códigos de nomenclatura que os abarcam, né? De zoologia, botânica e por aí vai, né? Nem todos os clados precisam ser nomeados, e nesse primeiro momento, até por uma discussão muito ampla que ocorreu nesses últimos 20 anos, as espécies, a nomenclatura específica foi colocada de lado, ela não é tratada efetivamente no Phylocode, né?
Existem 3 tipos de definição no Phylocode. Eu vou usar mais ou menos a nossa espécie, nossos parentes próximos, para exemplificar, né? Uma delas é o chamado de clado mínimo, né? Então, veja essa filogenia aí. A gente tem um chimpanzé, a gente tem o Linneu ali representando a espécie humana, e a gente tem o crânio de um Homo erectus, né? Então, Pantroglodites, Homo erectus e Homo sapiens. Beleza. Se você define Homo como o menor clado que inclui o Homo erectus e o Homo sapiens, e você aplica nessa filogenia, o chimpanzé está fora, ok? E aquele outro crânio que está com uma seta horizontal ali, um hominídeo fóssil, ele também está fora, porque ele se posiciona fora desse clado mínimo que inclui o Homo erectus e a nossa espécie. Uma outra maneira de se definir um clado, né, é o chamado clado máximo, onde você inclui tudo que está mais perto de um organismo do que de outro. Então, a gente poderia, alternativamente, definir Homo de que maneira? O maior clado que inclua o Homo sapiens, mas não inclua o chimpanzé, o Pantroglodites. Então, a gente vai juntando tudo que está para o lado do Linneu e não do chimpanzé, e ali a gente vai ter tanto o Homo erectus como aquele animal que na definição anterior era excluído de Homo, porque a definição era diferente. Uma terceira maneira é o chamado de clado de base apomórfica. A gente escolhe uma característica apomórfica, que é considerada típica do grupo, e usa ela para definir. Então, por exemplo, você pode definir o Homo como um animal que tem um cérebro com mais de 1.000 centímetros cúbicos de volume, como herdado pelo Homo sapiens. Beleza, então a gente pega o Linneu, que tem um cérebro de mais de 1.000 centímetros cúbicos, vai descendo até você encontrar o animal que não mais tem. O chimpanzé, por exemplo, não tem e ele está fora. Mas um elefante tem. Por isso é importante aquela frase lá embaixo, como herdado, porque podem ocorrer casos de convergência. Então, na verdade, o que a gente vai chamar de Homo são aqueles animais que têm um cérebro de mais de 1.000 centímetros cúbicos, né? Quando esse volume cerebral ele é traçado continuamente desde o Homo sapiens do Linneu. Tá? Então, essa é uma maneira de contornar os casos de convergência, né? O Phylocode ele desconsidera as categorias taxonômicas como um todo. E a gente pode, por exemplo, incluir um grupo chamado Camaleonidae, que tem essa terminação que é tipicamente associada à família, pertencendo a um outro clado chamado Agamidae, que também tem essa terminação tipicamente associada à família. Então, para o Phylocode, são apenas 2 grupos, eles não são famílias, e calham de ter uma terminação parecida, né? Por conta disso, se você está trabalhando com está escrevendo um artigo e quer falar de grupos zoológicos, você pode alternativamente, de acordo com o Phylocode, falar se você está falando de um clado, né, definido filogeneticamente, ou de uma categoria taxonômica. Então, por exemplo, se você fala ali ajugoide R, significa que você não está trabalhando com Phylocode. Aquilo é uma família, porque termina com ide. Pode ou não ser um clado. Se você coloca pega um outro exemplo, né, teucrioide P de filogenético, ali você está usando a nomenclatura filogenética. Ele é um clado que pode ou não ser uma família. E se você vai citar esses nomes, você pode usar essas notações que eu coloquei aí embaixo. Então, o táxon hipotéticos, ele foi proposto originalmente pelo Mickens em 1956, mas ele foi definido filogeneticamente pelo Larson. Então, o cara que definiu filogeneticamente aparece ali entre chaves. Como a proposta do Phylocode é agregar todos os diferentes tipos de organismo, ele vai tratar de formas que nos outros códigos estão separados, né? Então, por exemplo, você pode ter plantas e animais que têm, por exemplo, o mesmo epíteto genérico, né? Então, por exemplo, aí esse Pieris ou Pieris serve tanto para uma borboleta como para uma planta aí que eu não sei qual que é, que eu sou péssimo em botânica, né? A ideia, por mais deselegante que seja, é diferenciar de alguma maneira, né? Então, o primeiro a ser definido filogeneticamente vai se chamar Pieris, tá? E o segundo vai receber um prefixo, né? Se o segundo for o animal, vai virar um Zoopierris. Se o segundo for a planta, vai ser o Phytopierris, e por aí vai. É uma maneira de conseguir diferenciar organismos, né, que são governados por códigos diferentes nesse código que se pretende global, né? A dinâmica do Phylocode é muito interessante porque o princípio básico é que
as definições elas são mantidas, mas as hipóteses filogenéticas elas podem mudar e, consequentemente, os organismos que estão incluídos naquele táxon definido daquela maneira pode variar também. Então, vamos pegar aquele exemplo que a gente tinha dado e vamos imaginar que uma hipótese filogenética, esquece os nomes, uma nova hipótese filogenética mostra que o chimpanzé e o Homo sapiens são mais próximos entre si e o Homo erectus, na verdade, ele é mais distante dos dois. Então, como que seria a aplicação daquelas definições, né? Então, aquela definição de Homo que eu coloquei como clado mínimo, né, seria o menor clado que inclua Homo erectus ou Homo sapiens. Nesse caso, quando você faz isso, o chimpanzé cai para dentro do clado Homo. Então, o chimpanzé seria o Homo, ok? Se você mantém aquela outra definição, é o maior clado que inclua o Homo sapiens e não inclua o chimpanzé, nessa figura, apenas o Linneu, apenas o Homo sapiens vai ser Homo. O Homo erectus vai estar fora, então ele não seria Homo. Então perceba, as definições permanecem, tá? Mas muitas vezes a inclusividade, ou seja, quais organismos são incluídos naquele clado, podem variar, né? Então naquela hipótese filogenética original, com essa definição, né, o Homo erectus era Homo, né? Nessa nova hipótese filogenética, o Homo erectus não pertence mais ao grupo Homo. Vou dar apenas alguns exemplos, né, vindos aí oriundos do Filonime, só para mostrar um pouco, então, dessa dinâmica. Tá? Amniotas, né? Amniotas são definidos como o menor clado que inclua tartarugas, jacarés e o Homo sapiens. Todos aqueles anfíbios, obviamente, estão para fora. Uma cecília, uma salamandra, um sapo, para fora. Né? Répteis, né, são definidos como o menor grupo que inclui lagartos, crocodilos e tartarugas. O Homo sapiens e todos os mamíferos estão fora. Né? E as tartarugas? As tartarugas é bem interessante. Você tem testudines e pantestudines. Deixa eu tentar explicar isso. Testudines é o grupo menor que inclui essas 4 espécies indicadas aí, a Trionyx, testudo, uma quelônia e uma tamatá, né? E o pantestudines é tudo que está mais próximo aos desses organismos do que a qualquer outro grupo vivente, tá? E nesse caso, por exemplo, você vai ter várias tartarugas fósseis que são ali, que tem essa posição, seriam pantestudines, mas não testudines. Você pode ter definições apomórficas, como testudinata é a presença do casco completo, com carapaça e plastrão. Nesse caso, você vai ter alguns pantestudines que não são testudines, que têm o casco, vão ser testudinata, outros que ainda não têm o casco, não vão ser testudinata. Parece complicado, né? Mas na prática a coisa acaba sendo bastante simples, né? Quem são os sáurios? São aqueles animais mais próximos aos lagartos e os crocodilos do que as tartarugas e os homens, né, e os mamíferos. Em algumas espécies, em algumas hipóteses filogenéticas, onde as tartarugas estão inseridas dentro, sáurea não é possível de se aplicar, porque não existe nenhum grupo que inclua crocodilos e lagartos e que não inclua, por exemplo, as tartarugas. Então, esse é um exemplo em que a hipótese filogenética comanda a aplicação ou a não aplicação daquele nome. Aquele nome só vai ser aplicável em algumas hipóteses filogenéticas. Né? E nas aves, obviamente, usando a mesma definição lá do Gautier, né, você vai ter o menor grupo que inclui um avestruz, um inhambu, né, um fazão e o condor. Né? E o Archaeopteryx, por exemplo, a mais antiga ave, nessa definição não seria ave, porque ela é posicionada fora desse grupo mínimo. Só para finalizar, no nosso grupo, os mamíferos, né, os mamália e os panmamália, né, os mamália seria o menor grupo que inclui os mamíferos viventes, né, monotremados, marsupiais e nós, os placentários, e os panmamália é tudo que está na direção desse grupo, né, e que não está na direção de outros grupos viventes, como lagartos, aves, crocodilos e tartarugas. Né? E animais, por exemplo, como o Dimetrodon, né, seria um panmamália, mas não seria um mamália. Bom, tudo isso, assim, na verdade, a gente pode se colocar
essas mudanças são bem-vindas, não são bem-vindas? Eu acho que o Phylocode ele teve um intervalo aí de uns 10 anos de silêncio, né, já terminando, né, em que muitas dúvidas foram levantadas, inclusive se o código seria efetivamente publicado ou não, né? Ele finalmente foi publicado com muitas lacunas, né? Mas eu acho que esse princípio, pelo menos quando aplicado a grandes grupos, especialmente quando a gente fala de grandes grupos que têm um registro fóssil importante, né? São extremamente úteis, né? Eu não consigo pensar a minha sistemática, meus estudos taxonômicos sem o Phylocode, né? Por outro lado, eu conheço muitos colegas, né, que trabalham somente com grupos viventes, especialmente com grupos mais específicos, que acham o Phylocode completamente desnecessário. Então, a gente efetivamente tem que começar a entender, né, em que circunstâncias o Phylocode vai ser imprescindível e em que circunstâncias a gente tem que, na verdade, relativizar a necessidade da aplicação do mesmo. Eu acho que era isso que eu queria falar nesse início, e aí na discussão a gente pode aprofundar um pouco mais. Obrigado aí pelo convite. Muito obrigado, professor Max, pela sua fala. Também foi bastante esclarecedora e contribuiu bastante para o que a gente vem discutindo. E eu acho que, em geral, as 3 falas foram bem interessantes porque trouxeram novidades, eu acho que para todo mundo, em certa parte. Trouxe vários problemas, e eu acho que a gente, na ciência, a gente está aqui para levantar e resolver problemas, e só que também já vieram com propostas de soluções ou algumas soluções já em vigor. Então, acho bastante interessante. E surgiram diversas perguntas, igualmente interessantes ao longo da fala de vocês, que eu acho que a gente pode discutir agora. Eu agradeço muito a fala do professor Max também. E aí, então, vou fazer algumas perguntas que apareceram aqui. A primeira é para o professor Daniel, mas, obviamente, todos podem complementar. Você poderia explicar novamente por que 5 reinos e os 3 domínios são incompatíveis? Foi uma pergunta do Otávio. Tá, Otávio, essa é uma pergunta bem bacana, cara. Deixa eu só, antes de responder a tua pergunta, só porque durante a apresentação do Max, eu notei ali, eu adoro aquele slide do Haeckel, né? O trabalho de colocar numa árvore com relações realmente objetivas de parentesco. É uma coisa muito interessante ali. Se você olhar na base daquela árvore ali, onde ele é o primeiro a usar a palavra protista, né? Então, a primeira pessoa a propor esse terceiro grupo foi o Haeckel. E você vê que ele coloca ali, logo na base do protista, então ele coloca monera. Ele coloca monera dentro de protista. Ele define protista como unicelular. E ele coloca monera dentro de protista. Ele tem uma outra coisa que é uma palavra para parecer, mas é que é alemão, né? Que eles juntam palavra e daí vira outra palavra. Tem uma outra coisa lá mais para baixo que é monerogênese, uma coisa assim. Mas não é isso, tem monera. Dentro do monera, de Haeckel, que é uma definição por circunscrição ou uma definição dentro do Phylocode por inclusão, né? Ou seja, então ele coloca lá que é vampirella, protogênese, protameba, tudo, um monte de coisa que ele coloca lá, e finalmente víbrio. Devido a limitações microscópicas que o Haeckel tinha na sua época, todos os organismos que ele colocou dentro de monera eram eucariontes. Ele não conseguia ver o núcleo, por causa da limitação do microscópio, que é a questão que o André estava falando ali. Então, olha que maluquice. O reino monera foi definido em cima de um artefato microscópico, só que depois realmente apareceram os bichos que realmente não tinha núcleo, né? Então, o único que talvez seria uma verdadeira bactéria ali, de Haeckel, é víbrio, porém existe grande debate se aquilo que ele viu era realmente víbrio, tá? É muito mais provável que ele estava olhando um nemátoda e não um víbrio. Então, ordem de magnitude, né? Bactérias são muito menores do que as coisas que ele estava conseguindo ver. Então, acho bem interessante e exemplifica de um jeito bacana a importância dessas definições, delas serem
bem determinados, porque você tem, em essência, o nome Monera, ele é, em essência, é um grupo desprovido de significado. É apenas coincidental que existem bactérias. Né, isso aí foi realmente determinado, que existia um organismo sem núcleo na década de 20 e 30, os primeiros estudos com microscópios eletrônicos. Então, os primeiros microscópios eletrônicos lá, logo depois do final da Primeira Guerra Mundial. Bem, Otávio, quanto à sua pergunta, isso aí é bem interessante, tá? E é uma briga que existiu aí por um tempo na literatura. Quando surge esse entendimento dos 3 domínios, que ele é basicamente empurrado aí para o grande conhecimento da grande comunidade biológica, pelos microbiólogos que utilizavam técnicas moleculares, essa visão ela foi amplamente rejeitada, amplamente, fortemente e veementemente rejeitada. O maior expoente dessa rejeição não é nenhuma surpresa para quem conhece o trabalho, é o Ernest Mayr. Para quem conhece o trabalho e as ideias de Ernest Mayr, isso não é nem um pouco surpreendente. Então ele passou quase 2 décadas, aí, desde o início da década de 70 até o final da década de 80, início dos anos 90, rejeitando fortemente a noção dos 3 domínios, rejeitando a noção de que existem arqueias e existem bactérias, que elas seriam coisas diferentes. Como ele defendia a visão de grados, né, de meio que evolução através de zonas adaptativas, ele acreditava que não ter núcleo é uma zona adaptativa e ter núcleo é uma outra zona adaptativa. Então essas são as 2 divisões fundamentais dos grupos de organismos, né, ter ou não ter núcleo. Essa é uma visão, ela não tem base na realidade. E então o Ernest Mayr ele tentou por muito tempo simplesmente rejeitar a visão dos 3 domínios. Quando cada vez mais ficava mais claro que era impossível ser rejeitada, você tem então que o Ernest Mayr ele move para uma visão conciliatória de colocar os 5 reinos dentro de uma perspectiva de 3 domínios. E aí isso é o que você tem hoje em dia, na maior parte dos livros textos, você tem meio que uma amálgama das 2 coisas. Elas são fundamentalmente incompatíveis. Por quê? Por causa do nível em que esses diferentes rankings se encontram. Plantas, fungos e animais são táxons extremamente derivados. Extremamente derivados. Arqueia e bactéria são realmente domínios. Então, dentro de Eucária, por exemplo, para você chegar até os metazoa, então dentro de Eucária você tem Eucária, que é fundamentalmente dividido em 2 grandes grupos, Amorphia e o resto, Diaphoretices. Dentro de Amorphia você vai ter Ophistoconta, dentro de Ophistoconta você vai ter Obazoa, dentro de Obazoa você vai ter Holozoa, dentro de Holozoa você vai ter Metazoa. Não são compatíveis. Animais são uma folha na árvore da vida. O grosso da diversidade filogenética da vida nesse planeta é microbiana. Então, é incompatível porque não faz o menor sentido. Sei lá, mudando de escala, é você chamar um canário de um filo e todos os dinossauros de um filo. É um negócio que você tem uma incompatibilidade da hierarquia dessas divisões. Então, realmente são completamente incompatíveis. E além do mais, a arqueia também não estava de maneira nenhuma representada na visão dos 5 reinos. A arqueia não existe na visão dos 5 reinos, então por isso Mayr tentava forçar a arqueia dentro de Procária, né? Procária, que é um grupo que não existe, também, para poder conciliar isso aí. Mas não cabe, são coisas diferentes. Uma última observação. Os dados mais recentes, né, existe uma questão muito fundamental aí, que é onde você enraiza a árvore da vida. E dependendo de onde você colocar
essa raiz você vai ter coisas diferentes acontecendo com os grandes grupos da vida. Muito, muito, muito provavelmente aí, a raiz da vida está dentro das bactérias, tá? Não está na base das bactérias, está dentro das bactérias, o que transforma as bactérias num grupo que é em si dividido basalmente em um dos lados da árvore das bactérias. Então você vai ter um ramo que se diferenciou, desculpa, isso, das bactérias. Você vai ter um ramo que se diferenciou em arqueia, ou seja, muito, muito provavelmente bactéria é um grupo parafilético em si, com um ramo que se diferenciou em arqueia, e dentro de arqueia você tem um ramo que se diferenciou em eucário. Então, a arqueia também parafilético. Então, isso é o que a maior parte dos dados está levando. Então, a visão dos três reinos em si também tem grande chance de estar equivocada, tendo em vista os dados atuais. O que não teria o menor problema dentro do Phylocode. Você conseguiria definir tudo isso tranquilamente dentro do Phylocode. Tá? Bem bacana a sua pergunta. Obrigado, Daniel. Obrigado pela pergunta também, pela resposta. Temos uma outra pergunta aqui, o professor André. Professor André, vendo as dificuldades de trabalhar com micro-organismos e considerando a limitação de um microscópio óptico, você poderia dar dicas para preservar o material, para tirar fotos sem precisar de lâminas, lamínulas e o organismo não explodir? Bom, eu diria que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Na verdade, infelizmente, a resposta é: não existe outro jeito. Essa é a grande dificuldade, né? Então, assim, não tem como, num primeiro momento, a gente não ter que passar, pelo menos assim, vou falar assim, num aspecto mais morfológico. Claro que hoje você tem aqueles sequenciamentos, né, nova geração, onde o pessoal está pegando aqueles DNA ambiental, onde você consegue pegar água, pegar terra e sair sequenciando e tem pelo menos uma ideia do que você tem ali, pelo menos em grandes grupos, né? Então, eu estou levando por uma questão taxonômica mesmo, né? De você saber ou tentar delimitar a espécie através, primeiro, de uma abordagem de reconhecer o organismo propriamente dito, para depois ir para molecular, né? Então, você não tem isso. E aí que é a dificuldade, né? E ainda a gente tem, dentro da miofauna, por isso que eu quis deixar claro aquela questão da miofauna mole e dura, né? A que é chamada de dura, então, vamos colocar basicamente, aqui está dentro do clado aqui de Zozoa, existe uma, entre aspas, vantagem nesse sentido, porque justamente por ter a cutícula externa, a chance de explodir, vamos dizer, é um pouco menor. Tanto que, para quem trabalha com tardígrada, isso é uma coisa que ainda não consegui fazer, mas aí, vamos dizer, os especialistas realmente, eles conseguem de uma forma pegar o bicho, fotografar, dar uma espécie de espremidinha, explodir, vamos dizer, as células que estão dentro da carapaça, e aí você pelo menos tem a carapaça como um bicho, como fosse uma espécie de como é que se chama? Um referencial. Tá? Então, você tira o de DNA de dentro dele, o esqueleto para isso. Então, é uma forma. Mas quando você trabalha com essa biofauna mole, que tem vários microtubelários, gastotricas e outros, você não tem como. Né? Você tem, literalmente, que pegar esse organismo, anestesiar, ir para o microscópio para fazer isso daí. Né? E até tem essa técnica, que, acho que tem uma pergunta embaixo que já segue nessa questão de limpeza, né? A questão de novo, na hora que você está triando, né, você tentar, naquele momento, isolar um pouco o organismo e pipetar o organismo com a menor quantidade de sujeira possível. Né? Então, normalmente, a gente chega a passar para um outro recipiente, né? Então, você tira dessa placa de Petri que você está trabalhando, passa para um segundo recipiente para fazer a limpeza, para desse segundo recipiente ir para a lâmina. Né? Então, todo esse processo aqui, a chance de perder é extremamente alta. Né? E aí tem casos, por exemplo, que aconteceu isso comigo mesmo. Né? A gente estava mostrando, tem um determinado, vamos colocar lá, um gênero monotípico de uma espécie
tinha descrito lá no Amazonas, e a gente amostra num laguinho aqui, por questões geográficas, é muito fácil, de perto de casa aqui, então eu saio pegando. A gente amostrava, sei lá, 4, 5 anos, e eu achei o primeiro espécime, provavelmente, desse gênero. Na verdade, foi até um aluno que achou. Aí, na hora, como ele reconheceu e viu, provavelmente, essa coisa extremamente rara, ele pediu, vai lá e faz a lâmina, que ele estava com medo. Eu fiz a lâmina e perdi o bicho. Então, imagine que meu dia ali já se acabou. Já. Então, assim, infelizmente, como eu falei, tirando essa questão de fazer, então, esses sequenciamentos de nova geração, essas metagenômicas, essas coisas, você não tem como não fazer essas etapas, né? De triar na lupa, separar, fotografar no microscópio, retirar o organismo e ali colocar para as diferentes possibilidades que essa que eu mostrei, né? Então, passa a ser um exercício. Claro que, assim, se você for uma primeira vez, é difícil, a segunda, 10, sei lá. Para a centésima, você está pegando o jeito, e aí você consegue. Então, Muito obrigado, professor André. Posso adicionar o André só um pouquinho? Claro. Só que o André, só para completar aí, a gente tem, como eu já conversei várias vezes com o André, né, e o Alfredo, obviamente, sabe, porque trabalha no meu laboratório. Então, a gente tem exatamente os mesmos problemas, é idêntico, né? E o André está absolutamente correto, não tem saída. A gente principalmente faz metagenômica no laboratório e não adianta nada, não muda nada esse procedimento. Você tem que continuar limpando, continuar cuidando do bicho vivo, fotodocumentar com a melhor microscopia possível que você tiver para bicho vivo, e aí colocar, então, no tubo para sequenciamento, seja lá qual vai ser o andamento que vai ser dado. Não tem saída. E ainda assim não é ideal. Se você tirou fotos que, eventualmente, depois você descobre que você tinha que ver alguma coisa que naquela foto não dá para ver, ficou lá, já era, sabe? E, adicionalmente, é o que o André falou aí, meus amigos, quanta meba eu perdi nessa vida. É assim, você tem um. É um trabalho, esse é um trabalho, você tem que entrar sabendo que você vai perder, né? É parte da vida, faz parte disso, aí vem com o jogo, não tem, mas é só para compartilhar aí das mesmas frustrações do André. Muito obrigado pela resposta, é um momento terapêutico. Permitindo, eu posso só fazer uma questão que acho que foi tratado, que eu acho bem legal, que o Max falou dessa... desculpa só, interrompendo, que de estar num lugar aí que são vários... que não é num lugar... né? Já que coloquei os cabelos brancos aqui, também dizem que eu acompanhei desde o surgimento, né, as discussões em 2000, né, tem coisas interessantíssimas, né, eu nem sei se o Frederick Plagial e o Greg House ainda são ativos, mas naquela época eu trabalhava com Poliqueta, em 2001 eu tive a possibilidade de fazer um curso com eles e a gente discutiu sobre Philocode, né, mas o que eu sempre achei interessante, essa questão que foi falado várias vezes aqui, é a ausência de hierarquias. Então, você não ter essa questão que necessariamente você tem que ter gênero, tem que ter uma categoria liana, o qual não tem validade nenhuma a nível de comparação. Pura e simplesmente, a partir de um ato taxonômico que você tem necessariamente que dar um nome, e para dar um nome você tem que seguir certos passos, você existir isso. Então, se você pensar cientificamente num método científico, né, baseado em evidências, em hipóteses, isso é nonsense. Porque são incomparáveis, elas têm o único sentido de dar nomes e colocar dentro de caixinhas, e essas caixinhas não são comparáveis. Então, desde o início do Philocode, eu achei isso a questão mais fantástica de que tem lá. As minhas críticas sempre vêm com essa questão da definição de como é os nomes, por exemplo. Esse clado mínimo, máximo, sabe? Isso, para mim, é uma coisa, mas eu acho que eu até estou falando, já que a gente está falando para um curso, eu acho interessante essa perspectiva, então, de você quebrar uma hierarquia inexistente, que, por sinal, se você for pensar, quando Linneu propôs, ele propôs apenas 5, né, categorias. Aí, com o aumento da diversidade biológica, a gente teve que ir puxando mais categorias ali dentro. E isso não
foi cada vez mais perdendo seu valor comparativo, né? Então, acho que isso é uma coisa que eu gostaria de falar e que acho que é isso que traz muito à tona o Philocode. Desculpa aí. Não, imagina, obrigado. Agradeço a pergunta. Boas perguntas requerem boas respostas. E vamos para mais uma, então. Essa é direcionada para o professor Max. Se o Philocode não trata de espécies e ele se torna dependente dos códigos que tratam? Eu tinha desligado o microfone aqui. Sim, na verdade, não só com relação às espécies que ele não trata, né? Então, assim, mesmo em outras, vamos dizer assim, ele não trata de categorias, mas